Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte. Mais uma vez, quem fala num primeiro momento com você é Roberto, e falando em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, nesse domingo, dia 18 de setembro de 2005, em que estamos iniciando o programa Momento Espírita de número 42, aqui através da Rádio Clube AM 1400 kHz, como sempre o fazemos, todo domingo, das 9 às 10 horas da manhã, sempre no intuito de levar até você a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita. E para que nós possamos entrar num clima de tranquilidade, de serenidade, de paz, desde o início do nosso momento espírita, nós vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós te agradecemos no primeiro momento, Senhor, a oportunidade que temos mais uma vez de estarmos aqui, juntos, reunidos em Teu nome, nos colocando na condição de Teus trabalhadores, Senhor. Embora tenhamos plena consciência da nossa pequenez, dos nossos limites que são tão estreitos ainda. E é por isso que nós te pedimos que nos abençoe, que nos envolva, para que ao desdobrarmos os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, venhamos a errar o menos possível, porque sabemos que a tarefa é de enorme responsabilidade, Mestre. Mas ao mesmo tempo nós estamos cônscios também que a nossa boa vontade, a nossa intenção sincera de levar até todos aqueles que nos ouvem essa doutrina preciosa, essa joia que encontramos ao longo do nosso caminho nessa encarnação, que nos dá o roteiro de luz a ser seguido, embora tenhamos tanta dificuldade de praticar o que aprendemos contigo, Senhor Jesus, mas na certeza de que Tu estás conosco, nós te pedimos que estenda a todos os nossos ouvintes esse Teu abraço, esse Teu envolvimento, essas Tuas mãos, para que tenhamos paz em nossos corações, as nossas mentes aguçadas para o entendimento maior de tudo aquilo que Tu nos ensinastes como roteiro de uma vida melhor. Então, em Teu nome, Senhor, nós iniciamos esse momento espírita, na certeza de que Tu estás conosco, e se Tu estás conosco, com certeza os frutos serão os melhores. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, e nós temos mais uma vez a presença aqui em nossos estúdios do Leonardo Marmo Moreira, que já esteve conosco em oportunidades anteriores, sempre fazendo com que as nossas manhãs no Momento Espírita fossem muito agradáveis, e não vai ser diferente hoje. Daqui a pouquinho ele vai estar conversando com você, amigo ouvinte do Momento Espírita. E hoje o Leonardo não vai sequer desdobrar nenhum tema antes de adentrar o terreno de responder as perguntas de você, amigo ouvinte, para que nós possamos melhor aproveitar o tempo. Nós temos muitas perguntas acumuladas do domingo próximo passado, então hoje, desde o início da sua participação conosco aqui, o Leonardo, juntamente com o Zezinho, vão estar respondendo as suas perguntas. No momento mensagem de hoje, nós temos que parar e prestar atenção,
porque a mensagem fala muito fundo a necessidade premente que nós temos de refletir sobre o nosso dia a dia para escolher os caminhos que possamos trilhar. O Momento Mensagem de hoje traz uma mensagem chamada Hoje Eu Posso Escolher. Nós vamos ter também o Zezinho nos atualizando daqui a pouquinho com tudo aquilo de novo que acontece, que está acontecendo na Seara Espírita de São Carlos e região. E nós vamos ter, como sempre tem acontecido, e nós te agradecemos desde já por isso, a participação de você, amigo ouvinte, que vai falar conosco através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Você liga para cá, você faz sua pergunta e ela será respondida à luz da doutrina espírita daqui a pouquinho pelo Leonardo e pelo Zezinho. Ligue, participe, além de nos auxiliar de uma forma preciosa a fazermos o programa, você estará concorrendo ao sorteio de livros que tradicionalmente nós fazemos no final do programa entre todos aqueles que nos ligam. E nós temos alguns livros para serem sorteados hoje, e são eles: A Presença de Deus, do Simonetti, A Eterna Mensagem do Monte, da Célia Xavier Camargo, Sinal Verde, de Chico Xavier, através de Chico Xavier, nós estamos citando os médiuns ou os autores, e o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita. Ligue para cá, participe, 3375-5513 ou 3375-5514, o telefone já está tocando. Faça como esse amigo ouvinte que está discando para cá nesse momento para participar e concorrer ao sorteio de livros. Se não tiver pergunta para fazer, não tem importância, viu, Clemente? Aí nós perguntamos para o ouvinte. Aí o Momento Espírita pergunta e você responde. A pergunta de hoje é o seguinte: o médium tem o direito de cobrar pelo seu trabalho? Então reflita, amigo ouvinte, disque para cá e diga sim ou não. O médium tem o direito de cobrar pelo seu trabalho? E aí nós vamos ter essa resposta à luz da doutrina espírita, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, no finzinho do Evangelho, no capítulo 26, tá? Mas primeiro nós queremos a sua opinião. O médium tem o direito de cobrar pelo seu trabalho? Diz que para cá, diga sim ou não, estará fazendo o programa conosco e no finalzinho nós vamos conversar sobre esse assunto. Muito bem, eu já falei demais, o Zezinho está aqui, o Leonardo está ansioso para conversar com você, amigo ouvinte, nós temos certeza, então nós vamos passar a palavra inicialmente para o Zezinho. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto, bom dia, Leonardo, bom dia, queridos ouvintes. Estamos recebendo novamente, com muito prazer, a visita do Leonardo. E como o Roberto já disse, hoje nós vamos falar só com você, ouvinte, porque ficamos com muitas perguntas pendentes e hoje vamos tentar responder a todas, as que ficaram e as que virão durante o programa. Lembrando que você pode participar pelos telefones 3375-5513 ou 3375-5514, fazendo a sua pergunta ou então respondendo a pergunta que o Roberto já colocou no ar. O Leonardo é um jovem trabalhador do Obreiros do Bem e mais uma vez vem até nós, atendendo ao nosso pedido, e nós vamos começar a questioná-lo, Leonardo. Nós fizemos uma divisão das perguntas, viu, Leonardo? Como você é o nosso convidado, você vai ficar com a maior parte, tudo bem? Tudo bem. O microfone à sua disposição para cumprimentar os ouvintes, Leonardo. Um grande abraço a todos os ouvintes. Gostaria de rogar a nosso Senhor Jesus Cristo e aos nossos protetores espirituais todas as bênçãos, pedindo aos mentores, aos nossos protetores, nossos anjos da guarda, um domingo muito feliz para todos nós. Muito bem. Leonardo, então nós vamos começar a sabatiná-lo, assim como ao Zezinho. Nós temos aqui um calhamaço de perguntas acumuladas de domingo próximo passado e tantas outras que estão chegando através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Leonardo, um ouvinte que não se identificou, retratou uma situação tanto quanto angustiosa. Ela quer saber a respeito de abortos. A ouvinte diz que fez 2 abortos, depois se arrependeu e quis novamente ter outros filhos, e teve uma menina
com problemas, que viveu até os 11 anos. Ela gostaria de saber se foi o mesmo espírito que voltou e se foi castigo de Deus. Provavelmente ela está se referindo à situação em que essa menina reencarnou, pelo ato dela de abortar. Em primeiro lugar, nós devemos ter a consciência de que Deus não castiga, Deus ama. João Evangelista diz: aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Então Deus ama, e porque nos ama, nos dá oportunidade de educação e de reeducação quando nós erramos. Então não foi um castigo. Com relação à menina ter desencarnado com 11 anos, é importante salientar o seguinte: pode até ser o mesmo espírito, vítima dos abortos anteriores, ou um deles, no caso de terem sido 2, pode sim ser o mesmo espírito, mas de maneira nenhuma ele desencarnou por causa do aborto, porque senão Deus seria injusto, porque puniria um terceiro por causa de um erro de uma outra pessoa. Então Deus não pune os filhos pelo erro dos pais, a não ser que o erro seja do filho e, por tabela, o pai esteja associado. Mas Deus não vai punir uma criatura inocente, mesmo que seja componente da família, para dar um ensino para os pais. Não, isso não acontece. Deus é amor. Então, a criança desencarnou porque ela necessitava provavelmente de uma encarnação curta, não tem nada a ver com a punição. E realmente poderia ser o mesmo espírito. É possível, não estou dizendo que é o caso. De qualquer maneira, é importante procurarmos praticar o bem, porque o amor cobre a multidão dos pecados, como diz o apóstolo Pedro, e os erros maiores serão ressarcidos em relação à lei divina através dos maiores gestos de amor que nós possamos praticar. Muito bem, Zezinho, a Cátia, lá da Vila Isabel, ligou para o Momento Espírita, dizendo que tem conhecimento da doutrina, mas que tem vários inimigos, diz ela, próximos encarnados. Ela tem tentado aproximação com essas pessoas, mas não tem conseguido êxito. Deve continuar ou para por aí, Zezinho? Kátia, eu diria a você que inimigos estão por toda parte, sejam pessoais, sejam aqueles contrários à doutrina e a princípios que abraçamos, mas você deve continuar o seu trabalho, sempre respeitando o que o Espiritismo tem de fundamental, o livre-arbítrio. Você, Kátia, pode ter certeza que está plantando uma semente. Um dia ela germinará. Então, o nosso bom exemplo, o nosso comportamento moral condizente é que farão com que essas pessoas reflitam. Continue. Leonardo, a Fernanda, moradora aqui em São Carlos, na Rua Alexandrina, pergunta: como é que a doutrina espírita explica a questão do aborto espontâneo? Nós poderíamos dizer que existem 4 explicações básicas, que podem estar, obviamente, conectadas uma às outras em determinado caso. A primeira seria o recuo do espírito, porque o espírito se liga ao corpo físico no momento da concepção. Por isso que a doutrina espírita é contra qualquer tipo de aborto provocado. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito se liga. Entretanto, essa ligação inicial é bastante frágil, é bastante tênue, e ela vai se fortalecendo conforme os 9 meses de gestação vão correndo. E ela só termina por se completar totalmente no momento do nascimento. Então, nos primeiros meses de gestação, o espírito, ainda um pouco inseguro em relação à reencarnação, de repente com medo das futuras provas, ele pode recuar. E aí nós já desembocamos no segundo tópico. É importante que os pais não rejeitem o filho. Às vezes a gravidez é indesejada, os pais não queriam a gravidez, e aí o pai agride a mãe não quer o filho. A mãe está num contato que é praticamente um contato mediúnico, conforme André Luiz explica no livro Entre a Terra e o Céu, o 7º livro da sua série, com o seu filho. Por isso que a mãe tem esse contato tão íntimo com o filho, já começou na gestação. É praticamente uma mediunidade, mente a mente, muito próximo. Então é importante que a criança, mesmo que não tenha sido programada, que ela seja recebida com muito amor, porque a rejeição pode acentuar a sua insegurança e fazer com que o espírito recue. O outro terceiro tópico seria a reharmonização do perispírito. Às vezes o espírito está com o perispírito um pouco destrambelhado, com dificuldades
em decorrência de erros em reencarnação anterior, e ele precisa usar do corpo físico de um novo corpinho numa reencarnação curta como um filtro. E só o fato dele fazer essa reencarnação pequena já reharmoniza a sua condição do corpo espiritual. E o quarto e último tópico é um tópico mais de natureza material, ou seja, a saúde da mãe. A saúde da mãe pode sim gerar o aborto espontâneo sem nenhuma causa propriamente espiritual. Entretanto, a mãe é sempre muito responsável pelos seus atos durante a gestação. Evitar fumo, bebida alcoólica, excessos, festas exageradas, porque isso tudo torna o corpo dela mais frágil, ela frágil emocionalmente, e pode inclusive gerar o aborto espontâneo e dificultando a condição do espírito que era o reencarnante. Zezinho, a Márcia do centro, moradora do centro em São Carlos, ligou para o Momento Espírita e pergunta se o suicida aqui na Terra foi bom, caridoso, sofre menos quando no plano espiritual após o desencarne. Márcia, essa pergunta é muito interessante. O suicídio, Márcia, sempre contraria as leis divinas. Mas aquela pessoa que praticou a caridade aqui na Terra, isso será levado em conta por Deus e poderá ter a sua pena atenuada, mas de qualquer forma ele responderá sempre pelo seu ato, e a reparação, Márcia, virá em uma nova encarnação. Leonardo, nós estamos tendo muitas perguntas com relação ao aborto, até porque foi o tema anterior de domingo passado e suscitou realmente uma participação muito grande dos ouvintes, o que nos indica que deveremos, em próximos programas, voltar especificamente ao tema, né, Zezinho? Exatamente. Realmente foi um dos programas assim de maior repercussão e participação dos ouvintes. E ligou para cá a Maria Aparecida do Jardim Nova, São Carlos, e relata o seguinte, que uma mãe está grávida de gêmeos, mas um é abortado naturalmente e o outro nasce. Como é que a doutrina espírita explica isso, Leonardo? Conforme a questão anterior sobre o aborto espontâneo, pode ser um recuo do perispírito, uma necessidade de harmonização do perispírito, e nesses dois tópicos nós diríamos o seguinte: a condição do espírito independe da sua condição física, a condição do espírito propriamente dito. Então, o fato de um espírito recuar não significa que o seu irmão gêmeo vá recuar. E o fato de um espírito ter dificuldades perispirituais não é o fato dele ser gêmeo que a condição do perispírito é próxima, não tem nada a ver. Porque o caráter de ser gêmeo são os genes que os pais fornecem para os filhos. Então, um espírito poderia ter recuado e o outro não. Um espírito poderia ter tido uma dificuldade maior em encarar aquela situação e o outro não. Ou então era uma programação. Aquele espírito necessitava de uma reencarnação curta e o seu irmãozinho gêmeo, não necessitava. Necessitava realmente nascer e vivenciar uma experiência mais longa. Importante é que essas experiências, às vezes, também têm uma função educativa para os pais. Às vezes, ela é muito importante para os pais. Então, despertemos a nossa espiritualidade, aproveitemos esses eventos que são, até certo ponto, muito sofridos, muito dolorosos, para despertarmos para a necessidade de uma vida mais espiritual, mais fraterna, e saber que a nossa hora vai chegar também, e às vezes mais cedo do que nós possamos imaginar. Zezinho, ligou lá da Vila Monteiro, a dona Ida, ligou domingo próximo passado fazendo uma pergunta que nós não tivemos tempo hábil de responder, mas com certeza a dona Ida está ligadinha no Momento Espírita desde as 9 horas da manhã para ouvir você explicar para ela, Zezinho, se todos nós passaremos pelo processo da reencarnação. Ida, eu diria a você que todos nós que estamos no plano terreno, na Terra, já passamos por várias encarnações e reencarnaremos tantas vezes quanto necessário, até atingirmos um grau de evolução espiritual, onde poderemos aspirar planos melhores do que a Terra, porque a Terra realmente é um plano de provas e expiações. Aqui predomina o mal.
poderemos reencarnar em um plano melhor quando atingirmos um grau de evolução espiritual. Agora, a nossa marcha mais rápida depende só de nós. Se nós praticarmos a caridade, praticarmos a lei de Deus, se realmente aproveitarmos essa encarnação, poderemos acelerar a nossa marcha, com certeza. Muito bem, você amigo ouvinte que está sintonizado na Clube AM 1400 kHz, está acompanhando, está ouvindo o programa Momento Espírita, que vai ao ar todo domingo das 9 às 10 horas da manhã. Mas além de ouvi-lo, você pode também participar. E para fazer, basta ligar para os telefones 3375-5513 ou 3375-5514, fazendo uma pergunta para ser respondida à luz da doutrina espírita, como estamos fazendo com todos os ouvintes que ligaram para cá. Você está acompanhando aí perguntas e respostas. Então você participe e no finalzinho do programa concorre a 4 exemplares de livros espíritas que nós estamos sorteando hoje. Se você não tiver pergunta para fazer, não tem importância. Ligue e responde a nossa. E o Momento Espírita pergunta hoje: o médium tem o direito de cobrar pelo seu trabalho? E no finalzinho do programa nós vamos ver estatística daqueles que acham que o médium tem esse direito e aqueles que acham que não tem. E nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo e encontrar a resposta a essa pergunta, a essa dúvida. Muito bem, a Terezinha, lá do Jardim Santa Teresa, ligou para cá, Leonardo, e ela gostaria de saber, no caso de nascermos na mesma família, se é para pagar os pecados, diz ela aqui, ou se cada um vem com o seu próprio destino. É essa a situação, Leonardo? No livro Obras Póstumas, Allan Kardec explica que o indivíduo ele tem responsabilidade para com a lei divina, a lei de causa e efeito, perante si mesmo, de si para consigo, perante a sua família e perante a sociedade. Só que a cada um é dado conforme as suas obras. Nós somos senhores do nosso destino e estamos mudando esse destino a cada momento. Agora, isso não implica que nós não temos tarefas coletivas, missões coletivas. Então é óbvio que muitas vezes, nos nossos comprometimentos coletivos, das nossas missões coletivas, nós temos problemas a serem reajustados dentro da família, temos tarefas que são da nossa família como um todo a serem desenvolvidas, o que não significa que nós não tenhamos a nossa responsabilidade pessoal. Seremos cobrados individualmente, apesar de, como um time, que é o time da Fraternidade Universal, estejamos sempre tendo tarefas coletivas, porque isso faz parte da lei de Deus. Então nós temos tarefas como família, mas nós responderemos pelo nosso papel dentro dessa tarefa na família. Zezinho, a Beth, moradora na Redenção aqui em São Carlos, ligou para o Momento Espírita descrevendo uma situação que com certeza é a situação de muitos moradores aqui de São Carlos e região que estão acompanhando o Momento Espírita nesse instante. Ela diz o seguinte, que a família dela é evangélica e ela é espírita. Todos na família gostam dela, mas não aceitam que ela seja espírita. Por que, Zezinho? Olha, Beth, eu achei muito interessante essa sua colocação, essa sua pergunta. E eu vou dizer-lhe o seguinte: as pessoas têm o hábito de não respeitar o livre-arbítrio dos outros e querer conduzir as suas vidas. Isso é normal que aconteça num ciclo familiar, na sociedade. Então, o Espiritismo, Beth, respeita todas as crenças religiosas. Nós não criticamos nenhuma. Você pode perceber isso pelo nosso programa há 9 meses que estamos no ar. As revistas espíritas, os livros espíritas, jamais nós criticamos ou fazemos comparações com nenhuma crença religiosa. No entanto, nós somos criticados constantemente, mas o Espiritismo segue em frente com muita força. Então eu diria a você, Beth, que você siga aquilo que você acha que é o melhor para você e que eles respeitem a sua decisão. Isso que é o mais importante. Leonardo, a Maria lá do Jardim Paulistano ligou para o Momento Espírita dizendo o seguinte: sou viúva e católica, namorei um rapaz drogado e ele se parece com o meu marido. Será que ele foi algo meu no passado, Leonardo? Com relação ao fato dele se parecer com o marido dela, é muito vaga essa informação para a gente ter uma especulação a respeito de alguma relação espiritual.
porque nós nos parecemos com muitas pessoas que não têm nenhum contato conosco, seja fisicamente, seja através dos comportamentos, do tipo de vida. Agora, é possível sim que o namorado seja uma relação que ela já nutria em encarnações anteriores. Há encontros que são encontros, há encontros que são reencontros, e há encontros que são verdadeiros desencontros. Ou seja, nós encontramos espíritos na nossa atual encarnação que nós já conhecemos do passado, mas nós fazemos grandes amizades que nós nunca vimos. Pessoas que nós nunca tivemos contato e fazemos uma grande amizade, porque somos afins, temos interesses em comum. Então pode ser que o rapaz seja conhecido do passado, seja uma relação do passado. Isso é possível. Agora, o fato dele se parecer no comportamento ou até fisicamente com o marido não quer dizer muita coisa, é uma informação muito vaga para a gente especular. E nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, então nós temos que nos basear em fatos contundentes para retirar as nossas conclusões. Zezinho, a Maria José, lá da Vila Faria, ligou para o Momento Espírita relatando a seguinte situação. Desde criança tem uma afinidade muito grande com um tio. Ela sempre cuidou desse tio e disse que ele sempre precisou de cuidados especiais. Mesmo quando a avó, portanto a mãe dele, estava viva, ela estava sempre ajudando. E agora que a avó morreu, ficou para ela cuidar do tio, definitivamente. Gostaria de saber se isso é alguma coisa de vidas passadas, se tem alguma relação, Zezinho. Olha, Maria José, num círculo familiar há sempre ligação afetiva de várias pessoas que já estiveram reunidas em outra ou em outras existências. Isso acontece constantemente, de nós nos reunirmos em várias encarnações numa mesma família. Estivemos em situações diferentes, uma hora somos marido, outra hora somos mulher, outra hora somos filhos, e assim por diante. E às vezes essa ligação é mais forte entre um e outro, e essa afinidade pode remontar a vidas passadas. E talvez também pode ser um compromisso que você tenha assumido no plano espiritual ao reencarnar para cuidar desse tio. Leonardo, a Ana, moradora do centro aqui em São Carlos, ligou para cá e retrata um caso de uma mãe que tem vários filhos, sendo que o último dos filhos foi oriundo de um estupro. A mãe rejeitou esse filho, dando-o para adoção. A mãe agiu corretamente, Leonardo? Em primeiro lugar, nós temos que dar os parabéns a essa mãe por ela não ter abortado. Inclusive, existe até na legislação algumas discussões a respeito da viabilidade de se permitir o aborto a vítimas de estupro. Nós temos que dar os parabéns e demonstrar todo o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa consideração por essa mãe, por ela não ter abortado. Foi um gesto de amor e ela foi um instrumento da vontade de Deus. Mas é óbvio que esse gesto de amor seria muito maior se ela acolhesse a criança e aceitasse a criança, superando a dor desse ato brutal através do amor, porque o filho não tem nenhuma relação com o comportamento do pai. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Mas ela merece todo o nosso respeito, porque ela foi vítima de aborto e permitiu que esse filho de Deus chegasse para enfrentar a vida. Então ela merece o nosso respeito e acertou muito só no fato de não ter abortado. Mas seria um amor ainda maior, seria um instrumento da vontade de Deus ainda maior se ela acolhesse a criança e aceitasse a criança como filho do seu coração. Zezinho, duas ouvintes do Momento Espírita ligaram para cá, relatando situações similares. A Sueli, lá do Cruzeiro do Sul, e a Sônia, da Vila Nossa Senhora de Fátima. Ambas dizem que sofrem muito durante o sono físico, com lutas, agressões durante o sono, e então muitos pesadelos, ambas. O que a doutrina espírita pode colocar para a Sueli e para a Sônia, Zezinho? Nós colocaremos para vocês, Sônia e Sueli, o seguinte: durante o sono, o nosso espírito ele não fica inativo. Os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. E aí
ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, às vezes, os sonhos horríveis, sonhos que realmente nos trazem desconforto, são lembranças de lugares e das coisas que vocês viram ou verão em outra existência em um determinado momento. Também nós recomendaríamos a você, Sônia e Sueli, no seu dia a dia, aquelas palavras sábias de Jesus: orai e vigiai. Essas duas palavrinhas são muito importantes. E o nosso comportamento tranquilo, a prece sincera e constante nos ajudam muito para que os espíritos inferiores se afastem e nós tenhamos um sono mais tranquilo. Leonardo, antes de nós passarmos ao nosso momento mensagem de hoje, uma pergunta para você do José Carlos da Vila Prado, dizendo que ele tem uma filha de 12 anos que arranca os cabelos com as próprias mãos. Tem levado ao médico, psicólogo, cabeleireiro, sem resultado. Gostaria de saber se é problema espiritual. Pode ser, Leonardo? Pode ser. E seria interessante a frequência à casa espírita pelo auxílio espiritual. É muito interessante, é muito válido que ele tenha procurado o médico e o psicólogo. Mas o mais aconselhado seria procurar as duas medicinas, a medicina da terra e a medicina do céu. Porque mesmo que não seja um processo de obsessão, e se for a casa espírita o melhor local para ser tratado, mesmo no processo de auto-obsessão, que seria a fixação mental, a fixação em determinados hábitos, só o fato de frequentar a casa espírita, a desintoxicação fluídica, a proteção dos mentores e o alimento do pão espiritual, ou seja, os ideais superiores, a renovação das ideias, auxiliaria muito para que ela eliminasse as fixações mentais. E o auxílio dos passes, da água fluidificada, contribuiria muito. Então, é interessante manter os dois trabalhos juntos, ou seja, a medicina da terra e a medicina de Deus, né? A ajuda espiritual, manter o auxílio do médico e do psicólogo e procurar o auxílio da casa de Jesus. O Zezinho teria alguma casa espírita para recomendar para eles? Exatamente, nós gostaríamos de ajudar o José Carlos e pedir a ele que leve a sua filha a um centro espírita. Ele reside na Vila Prado, para que faça um tratamento espiritual. E nós temos aqui na Vila Prado Consciência e Caridade, que fica na rua Duarte Nunes 122, e o dia próprio para esse trabalho de atendimento é às quartas-feiras às 18h30. E temos também o Nosso Lar que já é muito conhecido, né? Acho que todas as pessoas conhecem o Nosso Lar. Nosso Lar fica aqui na rua Elvídio Gouveia 186, e os trabalhos são de terça-feira às 19h45, quarta-feira às 14h30 e sábado às 18 horas. É isso que nós gostaríamos de orientá-lo, José Carlos. Você, amigo ouvinte, que sintonizou nos 1.400 kHz da Rádio Clube AM, você, em meio ao nosso programa, saiba que você está acompanhando, ouvindo o programa Momento Espírita, que começa às 9 horas da manhã, vai até às 10. E que o programa Espírita, desde o Momento Espírita, desde o seu primeiro programa, programa de número 1, em novembro do ano passado, sempre teve esse cunho participativo. Ou seja, ele é estruturado em cima das perguntas que você, amigo ouvinte, faz e quer ver respondidas à luz da doutrina espírita. Então, se você está aí ligadinho e tal, e quer participar e não sabe o telefone ainda, saiba que ele é 3375-5513 ou 3375-5514. Levante o fone, disque para cá, faça sua pergunta, tenha sua resposta no ar, participe do nosso programa e ainda concorra ao sorteio de livros que nós fazemos no final do programa. São 4 exemplares de livros espíritas que serão sorteados no final do programa hoje. 1. A Presença de Deus. 2. A Eterna Mensagem do Monte. 3. Sinal Verde. 4. Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver pergunta nenhuma e quer participar desse sorteio, é justo. Então ligue para cá e responda a nossa. O Momento Espírita pergunta hoje: o médium tem o direito de cobrar
orar pelo seu trabalho? Ligue para cá, diga sim ou não. No finalzinho do programa você vai saber a visão da doutrina espírita a respeito dessa questão, mas vai estar concorrendo ao sorteio de livros que fazemos. Nós vamos à nossa mensagem do dia, porque todo domingo nós rodamos aqui uma mensagem sempre de profundo conteúdo doutrinário e extremamente sensibilizante. São mensagens fantásticas, muito bonitas, e a de hoje não é diferente. Nós vamos rodar para você aqui uma mensagem chamada... Alguma coisa antes da mensagem, Zezinho? Não, nós vamos rodar aqui uma mensagem chamada Hoje Eu Posso Escolher. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições muitas vezes são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais da mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais forte nossas estrelas.
Amigo ouvinte, você está sintonizado no Momento Espírita, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Clube AM 1400 kHz, das 9 às 10 horas da manhã. E nós temos esse hábito no programa, aliás, muito salutar, porque tem gerado uma participação cada vez maior de vocês, ouvintes, de responder no ar a perguntas que vocês fazem. Então, se você quiser participar, você que já está ligado aí, está vendo perguntas e respostas a todo momento, quiser fazer alguma pergunta, o caminho é os fones 3375-5513 ou 3375-5514. Faça como a Maria Ângela, lá do Astolfo Luiz do Prado, que ligou para cá, Leonardo, dizendo o seguinte: quando vai caindo a tarde, tipo 18 horas, sente angústia e solidão. Tenta entrar em prece, mas não consegue. O que fazer, Leonardo? Os psicólogos explicam que, normalmente, isso é muito comum, essa depressão na hora do crepúsculo, em 5, 6, 7 horas da tarde. As crianças que vão para colônias de férias, longe dos pais, é o horário que elas choram, que elas querem ligar para casa, que elas querem ir embora. Isso é muito normal, porque aquele ato de escurecer, da natureza de se escurecer, faz com que a pessoa se torne um pouco mais introspectiva. Se ela tem dificuldade em orar, eu sugeriria que ela lesse algo bom para dar uma matéria-prima para os seus sentimentos e pensamentos, para elevar as suas emoções. Porque às vezes, quando a nossa vibração está muito negativa, muito depressiva, é muito difícil, simplesmente por uma repetição de palavras, que a gente eleve o pensamento a Deus. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou, por exemplo, eu sugeriria também os livros de mensagem de Emmanuel, do benfeitor espiritual Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, Pão Nosso, porque a pessoa vai elevando lenta e gradualmente os seus pensamentos e sentimentos, e depois de uns 20 a 30 minutos no máximo, um tempo mais do que suficiente, de algumas mensagens abertas ao acaso ou em sequência, ela vai fazer a prece e vai sentir que a sua prece vai ser muito mais profunda, muito mais de coração e vai ter um caráter muito mais consolador. Aproveitando a deixa aqui do Leonardo, eu diria a você, Maria Ângela, e a todos que nos ouvem, que a partir do dia 1º de outubro nós teremos a nossa 28ª Feira do Livro Espírita, lá na Praça 15. Então aproveitem essa oportunidade, que é quando nós colocamos os livros com preços realmente muito convidativos, com descontos que variam de 30% a 80%. Então procure adquirir essas obras que nós indicamos aqui no nosso programa Momento Espírita. Leonardo, a Marilene do Centro lhe pergunta o seguinte: o mundo estando como está, criança nascendo à torto e à direito, sem direito, sem nada, como vai ser o futuro de todas essas crianças com esse mundo onde criança põe criança no mundo, né? Ela está se referindo aqui às meninas que em tenra idade já estão tendo filhos, né? Sem pensar, será que todos vão virar bandidos? Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. E ele está no leme, ele está controlando o navio não está desgovernado, nós estamos sob a tutela de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que as situações de sofrimento nos chocam muito, ainda são muito dolorosas, mas se nós fizermos uma análise no decorrer da história, veremos que o mundo está muito melhor, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral. Então não percamos a esperança. O apóstolo Paulo afirma que a esperança é filha da fé. E nós acrescentaríamos da fé raciocinada, da fé sólida, da fé científica. Não percamos as esperanças, porque das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma se perderá. Ele cuida de nós. Então tenhamos a confiança. E se tem muitas pessoas sofrendo, certamente é porque eu, como filho de Deus, ainda não estou cumprindo com a minha parte. Será que nós, pessoalmente, e digo isso pessoalmente, será que eu abri mão do meu orgulho, do meu egoísmo, para ajudar aqueles que na minha rua, na minha família estão necessitados? Então que seja uma postura positiva a minha indignação. Se eu estou achando que tem mais sofrimento no mundo, que eu seja um instrumento da paz de Jesus, conforme Francisco de Assis nos ensina. Leonardo, a Célia, lá da Santa Felícia, ligou para cá perguntando se nós sentimos dor no momento da morte, Leonardo. A doutrina espírita nos explica que normalmente nós sofremos mais no momento do nascimento e durante a própria vida do que no momento da morte. Entretanto, a morte é um fenômeno muito pessoal,
muito peculiar a cada pessoa. Cada caso é um caso. Então existem caracteres gerais e caracteres pessoais que cada um enfrentará o seu quando chegar a hora. Nós podemos dizer em caráter geral que normalmente as pessoas que desencarnam muito velhas ou vitimadas por doenças degenerativas de longo tempo, como por exemplo câncer, a pessoa sofreu um câncer durante muito tempo ou desencarnou numa idade muito avançada, é natural que a tendência seja que o processo seja menos doloroso. Por quê? Porque é como você retirar uma manga da mangueira, uma manga verde. É um acidente de carro, um indivíduo saudável que tem um acidente drástico. O fenômeno é traumático. Agora, uma pessoa que depois de bastante idade desencarna, é como uma manga madura, que só a brisa consegue fazer com que ela caia no chão. Mas o aspecto fundamental não é a condição física do desencarnante, mas a sua condição moral. É a bondade que ele fez, que ele praticou em vida, o amor que ele vivenciou e também o conhecimento da doutrina espírita, que os espíritos explicam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que ajuda muito, porque o indivíduo entende o que está acontecendo no momento da morte, entende o que o espera no mundo espiritual e se sente tranquilo, sereno para encarar esse trânsito difícil. Ô Leonardo, o César da Vila Conceição faz uma pergunta interessante. Ele diz que tem nascido mais mulheres do que homens. O que o Espiritismo explica? Segundo as estatísticas, há mais mulheres do que homens, uma pequena porcentagem há mais mulheres, mas não porque esteja nascendo mais mulheres do que homens, mas sim porque a expectativa de vida das mulheres é superior à dos homens. Há mais viúvas do que viúvos, porque as mulheres vivem em média 5 anos a mais. Isso ocorre por vários fatores associados também a uma conduta comportamental inadequada de nós homens. Por exemplo, os homens, nós desenvolvemos, através das etapas anteriores da evolução, a tendência à coragem, a ser desbravador e tudo mais. Quando nós não canalizamos essas tendências positivas do comportamento de uma forma superior, o que acontece? Nós vemos os jovens, na maioria das vezes homens do sexo masculino, vitimados em acidentes automobilísticos, porque querem viver intensamente, querem pegar o carro, andar a 200 km por hora, ou querem praticar esportes radicais. O machismo dos homens, porque uma das coisas que mais mata homens no mundo é o câncer de próstata. Aí o homem é machista, não aceita o exame de toque retal, que depois de uma certa idade é fundamental para a prevenção. Por essa conduta inadequada, o que acontece? Quando ele descobre o câncer, ele já está muito desenvolvido, já tem as metástases e fica muito difícil evitar. Então, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Realmente há um pouquinho mais de mulheres, mas é porque as mulheres vivem mais. Isso é uma advertência a nós homens para que cuidemos melhor do nosso corpo físico. Leonardo, a Meire do Jardim Paulistano ligou dizendo que gostaria de saber por que é que um casal que tem toda a condição financeira, psicológica para ter filhos, não consegue muitas vezes gerar um filho. Se há uma explicação de fundamento espiritual no caso, Léo. Poderia ter. Nós trazemos tarefas reencarnatórias, existe uma programação reencarnatória. Ninguém nasce, a Deus dará. Existe uma programação muito bem feita. E às vezes determinada tarefa não está no nosso programa reencarnatório. Quando é uma tarefa no campo do bem, quando nós temos muitos sonhos e muitos anseios e é um ideal superior, é muito válido. Mas nós não devemos nos frustrar por não ter esses sonhos realizados. Devemos canalizar essas vibrações de amor nas manifestações que Deus nos oferece. Porque Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. Se Ele nos dá uma aprovação, é porque temos condição de superar. E tentar, de uma forma positiva, de uma forma sem fixações negativas, sem neuroses, procurar superar as dificuldades que todos temos em variados graus, em variadas manifestações. Todas as pessoas têm as suas dificuldades. Então, se Deus não permitiu que eu fizesse algo hoje, que eu gostaria muito, é porque deve ter uma razão. Mas Ele certamente me ofereceu muitas outras oportunidades maravilhosas. Que eu aproveite essas oportunidades e procure ser feliz, valorizando aquilo que Deus me deu e tentando trabalhar no bem, porque nós seremos felizes praticando o bem. Porque o bem faz bem a quem o pratica.
Zezinho, o José Paulo, morador no Cruzeiro do Sul, ele ligou para cá fazendo algumas colocações, até com as quais nós concordamos, né? Ele disse que é preciso que nós, espíritas, compreendamos a necessidade de estarmos aí ligados com o povo no sentido da divulgação da doutrina e fugir de uma tendência de elitização da doutrina espírita, com que nós concordamos em gênero, número e grau. Agora, o José Paulo pergunta o que é que o espiritismo tem feito para divulgar a doutrina, para que ela chegue mais à população em geral. Olha, José Paulo, eu diria a você que em São Carlos nós temos essa preocupação há muito tempo. Desde que assumimos a USE há 5 anos, tem sido uma preocupação nossa de levar as casas espíritas até os bairros onde as pessoas não têm condições, às vezes, de tomar um ônibus para vir ao centro frequentar um trabalho ou assistir uma palestra. E nesses últimos anos, se você perceber, nós, juntamente com os companheiros espíritas da cidade, que na realidade foram os grandes obreiros disso, várias casas espíritas foram abertas em vários bairros da cidade. Eu vou citar alguns exemplos para você. Lá no Tangará, naqueles bairros adjacentes, nós tivemos a abertura do Bezerra de Menezes, que está funcionando já há uns 4 anos. Nós tivemos no Jardim Pacaembu o Amor e Fraternidade, ali na Rua Ceará, número 150. Nós tivemos lá no Jardim Medeiros, no Botafogo, naquela região, o Centro Assistencial Maria de Nazaré, que fica na Rua José Geraldo Kepp. Nós, no Jardim Bandeirantes, Santa Felícia, ali naqueles bairros, o Francisco e Clara de Assis, na Rua Cândido Arruda Botelho, 2721. Então, veja bem, José Paulo, essa preocupação da Seara Espírita de São Carlos é uma constante. Nós estamos levando o espiritismo aos bairros. Tomara que todas as cidades façam a mesma coisa. Aliás, Zezinho, o próprio programa Momento Espírita é mais do que nunca uma preocupação da USE, né, de São Carlos, de levar até todos os pontos da cidade e da região. Exatamente. A doutrina espírita, colocar o acesso de todos. Zezinho, você tem uma pergunta para o Leonardo aí? Tem. Faça, a Cidinha, Leonardo, do Botafogo, diz que sente cheiro forte de jasmim quando ela abre a Bíblia, o Evangelho e livros de mensagens. O que pode ser isso? Existe a mediunidade de emanação de perfumes. Isso é conhecido na doutrina espírita. Entretanto, é uma mediunidade rara. É uma mediunidade que não acontece com muita frequência. Daí é necessário tentar eliminar todas as possíveis causas materiais do fenômeno para se avaliar se realmente é uma mediunidade de eliminação de ectoplasma e com um caráter de perfume. É possível acontecer. Francisco Cândido Xavier apresentava essa mediunidade e outros médiuns também, mas não é muito comum. Então, no primeiro momento, vamos avaliar as possíveis causas materiais, porque pode ter caído perfume em algum local próximo e pode estar gerando esse fenômeno. Tenhamos cuidado, mas é possível. Roberto, nós poderíamos ir agora para o momento notícias, né? Seria interessante, porque o tempo começa a se esgotar. Enquanto isso, a produção vai nos providenciando os felizardos de hoje e também o resultado da nossa pesquisa. Por gentileza, Clemente e equipe. Zezinho, o que nós temos de novidade hoje em nosso Momento Notícias, Zezinho? Olha, nós teremos hoje está acontecendo no Obreiras o seminário da Rita Fokker. Dá tempo ainda de nós sairmos daqui, porque esse seminário vai transcorrer durante o dia todo, até às 17 horas, e ela está falando lá no Obreiros, nesse momento. Saindo daqui, nós vamos até lá, e se você não puder ir no período da manhã, nós gostaríamos de convidá-lo para que vá no período da tarde. O tema que ela está enfocando hoje é Filosofia Espírita para Crianças. É um tema direcionado aos pais, educadores e evangelizadores.
Nós teremos no próximo dia 25 alguns fatos ocorrendo na Seara Espírita. Receberemos a visita do professor Ney Lobo, de Curitiba, no nosso seminário, lá no Obreiros do Bem, a partir das 8h30. Então, é um convite que eu faço a você, querido ouvinte. Nós teremos lá no Obreiros, com o professor Ney Lobo, o tema Escola Espírita, a escola que educa. Faça a sua inscrição junto à USE, telefone 3307-5495. Também ainda temos umas 6 ou 7 vagas para a caravana Bezerra de Menezes, que vai no próximo domingo a Santo André, para o encontro com o Divaldo Pereira Franco. É um seminário o dia todo lá em Santo André. R$30 a passagem de ida e volta. Você pode ligar lá para a Cidinha no 3307-5495 e reserve o seu lugar. Teremos também no dia 25 à tarde, no Obreiros do Bem, às 14h30, a nossa reunião de fechamento dos voluntários para a Feira do Livro Espírita. Ainda dá tempo de você, amigo, ser voluntário na Feira do Livro Espírita a partir do dia 1º. Compareça no próximo domingo às 14h30 no Obreiros. Nós teremos bazares beneficentes. A Casa do Caminho fica no Tijuco Preto, na Costa do Sol 450. Todas as quartas-feiras, das 13 às 16, tem um bazar beneficente para a sua obra assistencial. O Francisco e Clara de Assis, lá no São Carlos 3, na Cândido de Arruda Botelho 2721, faz todo segundo sábado de cada mês o bazar da Pechincha, a partir do dia 8, para a manutenção da sua obra. O Márcio Correia estará quarta-feira, dia 21, às 19h30, falando no Caibar Chútil, lá no Jardim Centenário, na Rua Domingos Jorge Velho, 156. E a partir do dia 1º, nós teremos a nossa abertura da Feira do Livro Espírita. A abertura será às 10 horas da manhã na Praça 15 de Novembro. Receberemos a Lígia Barbieri Amaral, que é uma escritora espírita do Rio de Janeiro, que estará fazendo a abertura da feira. Lembrando a você que o Clube do Livro Espírita continua recebendo adesões. Apenas R$6 por mês você pode se tornar sócio do Clube do Livro Espírita. Ligue aqui para o programa ou para a livraria. E teremos também, na próxima segunda-feira, o Núcleo mudou a sua palestra agora, viu, Roberto? Não é mais aos domingos, vai acontecer toda segunda-feira, a última segunda-feira de cada mês. No dia 26, agora às 8 horas, receberemos o Adriano Masqueto, que já esteve aqui no nosso programa, presidente do Obreiros do Bem, que vai falar no Núcleo às 8 horas da noite, dia 26/9. Lembrando que o Núcleo fica na Vila Derige, Rua Bruno Giongo, 3560. É com você, Roberto. Zazinho, nós temos uma pergunta aqui, mas como ela envolve o tema da nossa pesquisa de hoje, então antes de fazê-la, nós vamos divulgar aqui o resultado da nossa pesquisa, já divulgar também os premiados de hoje, os sorteados de hoje com os livros. E aí nós continuamos, ainda temos alguns minutinhos adicionais, aí a gente vê o que pode mais responder em termos de perguntas. Muito bem, os livros sorteados hoje foram para Dulcineia, lá do Jockey Club, que vai buscar o livro lá na USE, A Presença de Deus. A Maria Ângela, lá do Astolfo Luiz do Prado, vai buscar a Eterna Mensagem do Monte. A Idália, lá do Jardim Tangará, vai buscar o Sinal Verde. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai lá para a Sônia, também do Astolfo. Onde que elas retiram esse livro, Zezinho? Na Livraria Espírita, a partir de segunda-feira, às 15 horas. Nos demais dias é durante o dia todo, né? Na Rua 13 de Maio, 2026. Ligue antes para a Cidinha, 3307-5495 e retire o seu livro. Durante 15 dias eles ficarão à sua disposição. Após isso, nós iremos sorteá-los novamente se alguém não procurar. Muito bem, nós perguntamos para o ouvinte do Momento Espírita hoje o seguinte: o médium tem o direito de cobrar pelo seu trabalho? Zezinho, 100% dos ouvintes que ligaram para cá responderam NAOTIL, não. Então maravilha. Vamos, que bom, né? E nós vamos ver que isso está absolutamente de acordo com o que as obras básicas nos colocam,
porque há inclusive uma passagem de Mateus aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título de Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então, uma passagem de Mateus, dom de curar, está lá no Evangelho: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E aí Kardec desdobra logo a seguir: mediunidade gratuita. O Kardec, obviamente, ilustrado pelos espíritos de luz que procederam à codificação da doutrina espírita, tendo Kardec como grande codificador. Mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhes pertencem, visto que não são produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Está aí os espíritos de luz, Kardec enfático nesse capítulo 26, que você pode ler no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem uma pergunta a ver com o assunto, Zezinho, da Regina do Cruzeiro do Sul, que ligou para cá hoje dizendo assim: ela também não concorda com o pagamento para os médios, mas gostaria de saber por que alguns centros cobram pelos serviços. Zezinho, existe algum centro espírita que cobre pelo que faz? Olha, eu diria a você, minha querida ouvinte, que nenhum centro espírita filiado à USE cobra qualquer coisa. Não se cobra dízimo, não se cobra contribuição, não se cobra nada. Tudo isso é espontâneo das atividades espíritas. Se você conhece alguém que está cobrando, pode ter certeza que não é casa espírita, e você não entre nessa casa. É isso que nós podemos lhe recomendar. Mesmo que traga seu rótulo lá na frente do edifício espírita, pode colocar lá, mas se está agindo em desacordo com as obras básicas, como é que pode ser uma casa espírita, mesmo que use essa colocação, essa terminologia, esse termo espírita? Nós não conhecemos, sinceramente. Zezinho, nós estamos nos instantes finais, então vamos abrir os microfones para o Leonardo colocar suas palavras finais, desde já agradecendo mais uma vez você que esteve aqui conosco, abrilhantando, ilustrando esse momento espírita de hoje, que foi sumamente agradável. Obrigado, e vamos contar com você sempre, hein, Leonardo? Agradecendo a oportunidade, agradecendo a paciência dos nossos ouvintes e o carinho das perguntas, pedindo a Deus que nos mantenha sempre buscando ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para que cada vez mais nós possamos entender o Evangelho de Jesus e demonstrá-lo na prática à nossa compreensão. Vamos seguindo sempre com o pensamento positivo, porque não importa se nós erramos, Deus dá sempre novas oportunidades para que nós nos reajustemos à lei de Deus, porque Ele nos ama, e das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma se perderá, o que é muito consolador para todos nós. Tenhamos confiança, mesmo nos momentos difíceis, e lutemos para vivenciar o amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Leonardo. Zezinho? Nós queremos agradecer mais uma vez a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer esse programa, a levar a palavra do Espiritismo avante. E lembrá-lo que daqui a pouco estaremos lá no Obreiros, prestigiando a Rita Fokker, que é uma escritora de livros infantis, e vai estar no Obreiros até às 17 horas. O Obreiros fica ali na rua Vivaldo Lanzoni, ao lado daquele portão de saída dos funcionários da Lápis João Faber. Tenham todos um bom domingo. Muito bem, nós estamos terminando aqui mais um programa Momento Espírita. Estiveram presentes aqui diante dos microfones da Rádio Clube nesse domingo, esse que fala, Roberto, o Zezinho de Mel e nosso convidado de hoje, o Leonardo Marmo Moreira. Na assessoria técnica, o Clemente, a Anice,
Quem mais esteve conosco aí hoje? Hein? O Neno na sonoplastia. Como é que é a filha da Nice? Como é que você chama? O filho da Nice? Sandro. O Sandro esteve aqui abrilhantando e colaborando conosco aí na produção do programa hoje. E nós vamos agradecer na sonoplastia o Neno, e obrigado a todos, especialmente a vocês ouvintes que permaneceram conosco até agora. Estaremos juntos novamente no próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Até lá!